Olá! Nessa videoaula, falaremos sobre a inserção e coleta de dados no REDCap. Como explicado em treinamentos anteriores, o REDCap do nosso estudo está hospedado na plataforma Azure. Em alguns passos de preenchimento do Azure, ele nos direcionará ao preenchimento do REDCap. Quando vocês visualizarem essa tela, deverão inserir dados como usuário e senha para poderem se logar ao REDCap do estudo. Acessaremos esta tela, portanto, que contém o primeiro campo, que será o identificador do paciente no estudo. A princípio, o identificador do paciente no estudo será o nome do mesmo. Notem que no canto superior dessa caixa de texto, podemos observar o número total de registros no estudo, número de registros identificados para o seu centro em especial. Agora vamos inserir um nome fictício para simularmos a entrada de dados de um novo paciente no estudo. Abrirá esse quadro que contém nas linhas os formulários eletrônicos que precisam ser preenchidos, e nas colunas teremos os momentos em que os formulários deverão ser preenchidos. Os dados referentes à internação do paciente e do procedimento cirúrgico inicial compreendem os três primeiras colunas que correspondem: avaliação pré-operatória, procedimento cirúrgico e alta hospitalar. As demais colunas correspondem, respectivamente, ao segmento clínico pós-operatório de 1 mês, 6 meses e 12 meses. É importante ressaltar que, ao finalizar o preenchimento eletrônico de cada um desses formulários, deveremos selecionar o status de preenchimento dos mesmos. Se for incompleto, a bolinha permanecerá em vermelho. Se for não verificado, ela passará para a cor amarela, e se ela estiver completa, ela ficará na cor verde. Agora vamos simular o preenchimento dos dados demográficos do paciente. Esse formulário será preenchido automaticamente, uma vez que, nesse momento, os dados demográficos já foram inseridos no Azure. Entretanto, podemos editar a qualquer momento qualquer um dos campos da demografia ou mesmo digitá-los manualmente. Agora, vou simular o cadastramento manual de um novo paciente no estudo. O primeiro campo é um campo Data. Todo campo Data deverá ser preenchido manualmente ou clicando no botão Today. Uma outra forma também é clicar no calendário e selecionar a data de inclusão do paciente do estudo, e, portanto, esta poderá ser uma data retroativa. O segundo campo é o registro hospitalar do paciente, que é um dado bastante importante por consistir em outra variável identificadora do paciente no estudo. Cada hospital terá a sua forma de identificação do paciente no estudo. Seguindo, preencheremos o dado do sexo do paciente e a data do nascimento do mesmo. Esse campo, juntamente com o campo data de inclusão do estudo, nos dará uma equação que levará ao cálculo da idade do paciente. Todo campo que estiver em vermelho, ele será derivado de uma equação que poderá ser visualizada clicando na mesma. Após preencher os demais dados do paciente referente à demografia, iremos então para o campo Status do formulário, que, como explicado anteriormente, deverá ser preenchido corretamente conforme o grau de preenchimento dos dados no estudo. Salvando esses dados, nós voltaremos então para aquela caixa de entrada dos dados do paciente. O próximo formulário é a avaliação pré-operatória, onde vou inserir dados como data da avaliação pré-operatória, tempo e tipo de internação hospitalar, onde nós colocaremos se essa foi uma cirurgia eletiva, cirurgia de urgência, emergência, transferência de outro hospital ou foi uma internação hospitalar após consulta ambulatorial. Seguem-se apresentação clínica, ou seja, sinais e sintomas relacionados à indicação do procedimento atual, doença cardíaca estrutural, se o paciente tiver alguma doença dessas, achados eletrocardiográficos. Segue-se então o cadastramento dos medicamentos utilizados pelo paciente.
Na coluna à esquerda teremos as classes medicamentosas e devemos colocar apenas sim ou não para cada uma dessas medicações. Segue-se histórico da insuficiência cardíaca, onde classificaremos a insuficiência cardíaca de acordo com a classe funcional e também o estadio da insuficiência cardíaca, além de colocarmos se o paciente teve ou não internações prévias para tratamento da insuficiência cardíaca. No histórico de tratamentos prévios de distúrbio do ritmo, nós teremos aqui a colocação de presença ou não de dados como fibrilação atrial ou arritmia ventricular. Para cada um desses itens, se clicarmos em sim, abrirá campos que deverão ser descritos aí a classificação da arritmia e também o tratamento realizado em cada uma dessas situações. No histórico de implante de dispositivo cardíaco eletrônico implantável, deveremos colocar se o paciente já teve um implante prévio de dispositivo. Se o paciente teve algum implante, deverá ser marcado o tipo de dispositivo, o tempo em anos que esse paciente utiliza esse dispositivo cardíaco e, se possível, a data do primeiro implante. Segue-se então dados como comorbidades e fatores de risco cardiovascular, que devem ser clicados conforme histórico do paciente. O último dado a ser preenchido desse formulário é o dado ecocardiográfico e, se esse dado for presente, devemos colocar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo do nosso paciente. Identificando o status do formulário, devemos então salvar o mesmo. O próximo campo é procedimento cirúrgico. Nesse formulário, deveremos especificar o centro de pesquisa, a data em que foi realizado o procedimento cirúrgico, o local, se foi o centro cirúrgico ou laboratório de hemodinâmica, a composição da equipe, o tipo de anestesia, se ela foi presente ou não, e também alguns dados de rotina assistenciais, como anticoagulação oral, como ela foi realizada, uso de antiplaquetário, se foi suspenso ou não, e uso de antibiótico-terapia em sala operatória. Seguem-se, então, dados de descrição do procedimento cirúrgico, como tipo de procedimento realizado, primeiro implante, reoperação, restrita a gerador de pulso ou associado a implante de cabos eletrodos, remoção de sistema, entre outros. Uma vez identificado, nós teremos então algumas características desse procedimento cirúrgico, como motivo do procedimento de reoperação. Depois, segue-se dados como tipo de dispositivo, a marca ou empresa do gerador de pulso, também o tipo de gerador de pulso implantado e, a seguir, dados sobre cabos eletrodos. Nós teremos, então, dados como primeiro implante ou manutenção do cabo eletrodo, se esse cabo eletrodo foi atrial direito, ventricular direito ou ventricular esquerdo, no caso de aparelhos de ressincronizador, o acesso, a via de acesso utilizada, se for transvenosa ou transtorácica, ou se não possui esse tipo de cabo eletrodo, e a empresa fabricante dos cabos eletrodos, assim como os respectivos tipos de cabo eletrodos. Deve-se colocar também se foi realizada a remoção ou não dos cabos eletrodos e também o resultado do procedimento, se foi realizado com sucesso, se foi realizada alguma mudança no procedimento devido a intercorrências ou se foi realizada mudança do procedimento por opção do cirurgião. Nesse campo complicações intraoperatórias é o primeiro momento onde poderemos inserir algum tipo de evento adverso que o paciente apresentou ainda no momento hospitalar. Essas alterações vão desde procedimentos como consequência de procedimentos, alterações como pneumotórax, sangramento intraoperatório, até o óbito intraoperatório. É importante saber que, para cada complicação intraoperatória, devemos colocar um grau de relacionamento da complicação com o procedimento cirúrgico, que pode estar definitivamente relacionado
possivelmente relacionado ao procedimento cirúrgico ou definitivamente não relacionado. Segue-se um campo onde pode-se colocar qualquer tipo de comentário que não foi contemplado em nenhuma das questões previamente preenchidas. Uma vez identificado a forma de preenchimento do formulário, se ele está completo ou não, vamos salvar também esses dados. O último campo a ser preenchido é o formulário de alta hospitalar. Nesse formulário nós temos então a colocação da data de internação hospitalar ou admissão hospitalar, a data da alta hospitalar, que pode ou não condizer com o dia em que o procedimento cirúrgico foi realizado, e automaticamente temos calculado o tempo de duração da internação hospitalar. O próximo campo também é referente a complicações pós-operatórias e caso o paciente tenha apresentado alguma complicação no período intra-hospitalar, pode-se clicar qualquer um desses itens, podendo ser clicado mais de um, e novamente devemos definir o status de relacionamento da complicação com o procedimento cirúrgico. Uma vez completado essas informações, salvamos os dados do paciente. Nos pacientes que forem realizar os questionários de qualidade de vida, nós vamos então, um a um, colocar o questionário que foi preenchido, a data da avaliação e o score obtido para cada um dos itens. Lembrando no questionário de qualidade de vida de Minnesota, por exemplo, nesse questionário nós temos 21 questões que o paciente vai respondendo para o pesquisador e, ao final dessa coleta de dados, nós obtemos aqui no campo final um score total, um score quando o questionário for dividido em componentes, como no caso do Minnesota, temos também o componente mental e o físico. Uma vez preenchido esse formulário, passamos para o próximo e assim sucessivamente. Nos dados de segmento clínico, nós temos que esse formulário deverá ser preenchido na avaliação pós-operatória 1 mês, 6 meses e 12 meses. Nesse tipo de formulário, sempre deve-se anotar a data da avaliação, no caso foi 1 mês depois, a classe funcional em que o paciente se encontra após implante de dispositivo. Se o paciente apresentou alguma complicação após a alta hospitalar, deve-se novamente colocar qual tipo de complicação e se ele teve um relacionamento com o procedimento cirúrgico realizado. Outro item a ser colocado é se o paciente foi internado desde a última avaliação e, se sim, dados referentes a essa internação. Uma vez completado esse formulário, segue-se também para os demais preenchimentos do segmento clínico e, no caso dos pacientes que realizaram avaliação de qualidade de vida, as mesmas deverão ser repetidas com 6 meses e com 12 meses após a cirurgia. Gostaria de, nesse momento, ressaltar a importância dessa coluna da esquerda, que é um diário de bordo onde nós podemos navegar pelo REDCap do estudo. Além de editar e inserir novos pacientes, nós podemos visualizar o preenchimento dos formulários dos pacientes nesse item Dashboard. Clicando nele, nós podemos observar todos os pacientes do centro de pesquisa ao qual pertencemos e podemos observar o status de preenchimento de cada um dos formulários referentes a cada um dos pacientes do estudo. É importante ressaltar que a qualquer momento podemos clicar em um formulário que por algum motivo não foi verificado ou não foi completado da forma correta e podemos dessa forma acessar aquele formulário eletrônico específico e realizar o preenchimento do campo que ficou em branco anteriormente. Uma vez feito esse preenchimento, mudamos o status de preenchimento do mesmo e, se formos observar novamente, esse campo estará então mudada a cor conforme o preenchimento desse campo em questão. Bom, essa é a primeira visão geral do REDCap. Vocês terão a oportunidade de mexer e ter as suas próprias dúvidas e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada.